Na primeira semana do mês de fevereiro, aconteceu um evento inteiramente online com enfoque na discussão sobre tecnologia. Foi a terceira escola de verão em inteligência artificial, realizada pelo Iracema Digital. Esse evento trouxe uma diversa lista de palestras com convidados para falar sobre os mais variados temas dentro do universo da tecnologia. Um desses temas foi a internacionalização, né, ou a visão internacional sobre a inteligência artificial, certo? E que é isso que nós vamos conversar hoje, né? Porque a inteligência artificial ela está no nosso dia a dia, né? E ela, nós vamos conversar um pouquinho aqui, ela, como qualquer tecnologia, ela pode ser usada para o bem como para o mal, tá? Então, para falar um pouco com a gente, né, que foi ele foi o chair desse debate lá na terceira Ever, né, a escola de verão, nós convidamos hoje aqui o nosso amigo, o professor Fernando Carvalho, da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Computação. Oi, Fernando, tudo bem? Como é que estão as coisas? Muito obrigado aqui por você ter atendido o nosso convite aqui, estar aqui falando com a gente, né, aqui no nosso Conversa com Ciência. Olá, Basneto. Eu que agradeço o convite, rapaz. É um prazer, uma honra, né, estar aqui, porque eu acho que essas conversas revelam, na verdade, o que está por trás da ciência, né? Ou seja, o que a ciência está fazendo, o que ela tenta fazer para melhorar a vida das pessoas. Então, ótimo. Isso é uma espécie de... Ou seja, torna a ciência mais popular, vamos dizer assim. Não, com certeza. Ah, bom, Fernando, e aí você, né, você conduziu lá, né, essa mesa redonda sobre essa visão internacional da inteligência artificial, né, que tinha até o termo WhatsApp World AI, né? Ah, então, assim, eu queria que você falasse um pouco como é que está essa visão internacional aí sobre a inteligência artificial, né, sobre o Aham. que tem aí pela frente. Olha, hoje uma grande discussão na área é a discussão da parte, digamos assim, ética da inteligência artificial, ou seja, o que está para vir, né, que pode ser levado, assim, como você disse, para o bem ou para o mal, né? A gente já viu muito essa discussão no que diz respeito ao armamento nuclear, é, química, guerra química, essa coisa toda no mundo, né? E agora a IA surge como uma opção por dois motivos. Primeiro, porque é muito poder, ou seja, você está fazendo a máquina agir como homem. E segundo, porque é barato, ou seja, pode estar na mão de qualquer país, por exemplo. Ou seja, não é, né? E ainda tem mais. Quando se tratava do armamento, quantidade, ou seja, o número de ogivas nuclear, por exemplo, era algo importante. Mas agora não é muito importante a quantidade, porque, digamos assim, no mundo digital, basta copiar e colar, você tem o sistema funcionando em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso preocupa. Então, foi esse o tema que foi dado e lá no evento, nós convidamos um professor do Canadá, da, da Universidade de Ottawa e também da Universidade, de outra universidade lá da Nova Escócia, no Canadá. Bom, e também convidamos alguns profissionais de inteligência artificial, doutores na área, que trabalham nos Estados Unidos e que são cearenses. Eu quis trazer as pessoas daqui do Ceará para dar um enfoque local também, né? E daqui de Fortaleza tinha o professor Tarcísio Pequeno, presidente da FUNCAP, professor também da UFC, e, enfim, foi muito rico, né? A conversa, o Stan Matwin, do Canadá, ele começou falando um pouco de história da inteligência artificial. Três pontos são importantes na explanação sobre a história, né? Primeiro, a gente tem que falar, não pode falar de história de inteligência artificial sem falar do Alan Turing, que é um inglês, né, do Turing. Então, o Turing simplesmente modelizou a máquina, ou seja, ele
todas as máquinas que a gente usa hoje, praticamente todas, o computador, etc., é um modelo de Turing, né? Então, tudo que aceita um programa e executa um programa é um modelo de Turing. E esse modelo de Turing, que está em todo lugar, certamente você tem um aí na sua frente, nós estamos conversando através de pelo menos dois, o seu computador e o meu. Então, e o Turing, ele também, no início dos anos 50, ele começou a falar de uma máquina inteligente, da inteligência artificial. Ainda não tinha esse nome, mas ele falava de máquinas inteligentes e colocou um teste para você saber se a máquina realmente era inteligente. É o teste de Turing, isso foi no início dos anos 50, e naquela época se pensava, porque a maioria das pessoas que estavam tratando disso eram, na verdade, matemáticos, né? Não existia a área de computação. Então, se acreditava que a gente ia chegar numa máquina que resolvesse todos os problemas, ou seja, uma máquina de cunho geral, ou seja, conseguir resolver todos os problemas, né? Então, essa máquina, realmente, logo no início dos anos, no final, início dos anos 50, meados dos anos 50, foram descobrindo que essa não daria para fazer com a tecnologia que existia naquela época, essa máquina de cunho geral, né? Ou seja, um resolvedor geral de problemas, chamavam assim. Então, foi dividido em áreas, né? Ou seja, olha, eu não consigo fazer tudo, mas eu consigo fazer uma parte da área que serve para diagnosticar doenças inflamatórias, por exemplo. Foi um que a gente chamava de sistema especialista, ele é especialista naquilo, né? Então, um que fez muito sucesso, MySyn, que era um sistema que, justamente, ele diagnosticava a doença e dizia qual era o antibiótico, né, a doença inflamatória, qual era o antibiótico que atacava aquela doença. Hoje, por exemplo, esse sistema seria o Watson, seria um sistema desse, ou já é mais... O Watson já é bem mais moderno, na verdade. Mas já não é mais especialista. Já é mais de cunho geral. É isso que eu queria chegar no fim para dizer, um pouco mais à frente, para dizer, olha, agora sim, é possível que a gente caminhar para um sistema digamos assim, de cunho geral, né? Ou seja, que você está pensando onde todo o conhecimento humano vai estar armazenado num lugar e existe um raciocínio em cima desse conhecimento, né? Bom, então, e outro ponto importante, que é bem mais recente, o terceiro e último ponto, é que por volta do início, agora da década de 2010 para 2020, dois assuntos tiveram assim um grande avanço na área de inteligência artificial. O primeiro é na parte de representação do conhecimento humano, né? Então, os caras descobriram que para você representar um conhecimento para que seja processado por uma rede neural artificial, que é a rede que a máquina consegue produzir. Fernando, desculpa, só explica um pouquinho o que é essa rede neural, só para o pessoal aqui. Uma rede neural é muito simples, ou seja, ela é feita de nós, ou seja, nós, onde estão, vamos dizer assim, uma parte pequena do conhecimento. Por exemplo, você está com tosse, né? Você está com tosse. Há a presença de tosse. Ou tosse é igual a positivo, vamos dizer assim. Aquele nó, né, ele se combina com vários outros nós, e essa ligação, por exemplo, vamos falar de Covid, né? De tosse com dor de garganta naquela época, nessa época de pandemia, é uma ligação muito forte, né? Mas se você ligar a tosse com outro dado qualquer, talvez a ligação seja muito fraca. Então, essa rede ela vai se montando pelas ligações fortes. Ou seja, você pode fazer uma analogia, por exemplo, com as sinapses do cérebro? Sim, totalmente. Isso, sinapse, né? O cérebro, vai juntando... por isso se chama rede neural, porque simula uma rede neural natural. É uma rede neural artificial simulando a natural. Então, o que é que ela faz? O que é uma rede neural natural? Ou seja, ela transmite sinais
e aqueles sinais vão ficando mais fortes à medida que você vai ganhando habilidade em cima daquilo que você faz. O aprendizado é um fortalecimento dessas ligações, né? Então, o aprendizado da máquina também é um fortalecimento dessas ligações, de forma que, uma vez montada, vamos dizer assim, a rede neural artificial, você faz uma pergunta dentro daquele domínio. Você lembra que eu falei que era especialista? Então, dentro daquele domínio, você faz uma pergunta e ela tem condição de responder se aquilo é certo ou se é errado, né? Então, essa é a rede neural artificial. Claro que tem uma série de medições que você vai fazer para considerar ou desconsiderar a ligação, né? Ou seja, um limiar onde você considera ou desconsidera a ligação, e no fim você tem essa rede neural. Existe um processo chamo de propagação reversa, ou seja, que você vai uma vez propagando para tentar encontrar as melhores sinapses, vamos dizer assim, né? Melhores ligações, e retorna para ver se para ver se é confirmado, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Então, e esse movimento faz com que você crie uma boa, digamos assim, a rede neural, né, que consegue diagnosticar, consegue encontrar uma placa de automóvel entre várias, uma imagem com vários automóveis, né? Encontra a face de uma pessoa entre muitas faces. A rede neural é muito boa para isso. Então, como eu ia dizendo, a rede neural artificial teve dois, vamos chamar assim em inglês, breakthroughs, quer dizer, teve dois grandes avanços agora em 2012, 2013, que é a forma de representar esse conhecimento, ou seja, os nós têm que ser muito, digamos assim, uma granulometria muito baixa. Vamos comparar aí com engenharia civil. Você tem uma granulometria pequena para poder você ter um bom resultado. Eles conseguiram encontrar isso e começaram a fazer convoluções nos dados, né? Mexer nos dados para que ele tenha essa representação ideal na entrada. Isso é bom, mas gera uma grande complexidade computacional, ou seja, você está entregando para o computador algo que é difícil de ser feito, porque gera, digamos assim, uma explosão combinatória nos dados, né? Aí o computador passa a não dar um resultado num tempo aceitável, porque você mexeu com a entrada. Mas surgiram outras pessoas, né? Que, vamos dizer assim, quase que por acaso, utilizando processadores gráficos. Houve um grande avanço nos processadores gráficos, não por causa da inteligência artificial, mas por causa dos jogos, né? Você precisava de processamento gráfico muito alto. Mas o processamento gráfico é o processamento de matrizes. E a rede neural é uma matriz, entendeu? Então, o que acontece? Uma matriz muito complexa na entrada, mas tinha agora uma máquina muito rápida para fazer isso, que a gente chama de GPU, que é o processador gráfico, né, da máquina, Graphical Processor Unit, né? Então, hoje, praticamente, a GPU é a CPU do computador. Então, isso gerou um grande avanço também. Você consegue processar mais rápido para fazer uma rede neural. E aí as redes neurais começaram a dar bons resultados. Se você pega aqui o celular, você vai entrar no banco só colocando a sua face na frente do celular, ele vai aceitar que é você. Quer dizer, até aplicações digamos assim, que exigem segurança, exige, né, que você tenha a sua assinatura, a sua face é a sua assinatura, utilizando redes neurais, né? Muito bem, eles fazem muito bem. Redes neurais são muito boas para análise de imagem e para o processamento de voz, ou seja, você falar e aquilo ser compreendido pela máquina, né? Compreendido, entre aspas, simbolicamente compreendido, né? Ela pode transformar, por exemplo, a sua fala em texto, e a máquina faz muito bem isso, né? Então, tudo que é análise de imagem, descobrir um automóvel na imagem, você fazer o reconhecimento da face das pessoas, redes neurais faz isso muito bem, né? Agora surge um problema. O resultado está sendo cada vez mais complexo,
né? O resultado dessa rede neural está sendo cada vez mais complexo. E aí você precisa também cada vez mais de máquina, né? Mais de máquina. É uma coisa alimentando cada vez outra. mais de máquina e, sobretudo, mais de algoritmos bem feitos, mais estruturas de dados apropriadas, né? E é interessante mencionar isso, né? Porque o algoritmo nada mais é do que o passo a passo para resolver aquele problema, né? Quer dizer, nós estamos aqui de uma forma muito... Sim, vamos dizer, o algoritmo é a receita, né? É a receita, do bolo. Só que tem várias receitas para fazer o mesmo bolo. Tá entendendo? E tem uma que termina em 15 minutos, mas tem outra que termina em 15 dias, o bolo. Claro que você quer que termine antes. Então, e a estrutura de dados, que é a forma do bolo. Tá entendendo? Se você botar na forma incorreta, vai demorar muito mais para ter um resultado. Se você botar na forma que é feita para aquilo, você vai ter um resultado muito mais rápido. Então, algoritmos e estruturas de dados são muito importantes para tudo que é análise, né? Tudo que é análise de imagem, análise de... E isso foi... Vocês discutiram tudo isso lá nesse dia? Sim, tudo isso foi discutido. Quer dizer, não nessa explicação mais simples que eu estou dando aqui, em termos do que é algoritmo, do que é rede neural, etc. Mas tudo isso foi discutido na parte, né, da palestra do Stan Matthew. Então, esses avanços recentes, claro, ele colocou até lá a foto dos caras que publicaram, digamos assim, os pioneiros que deram esse grande avanço, tanto na área de GPU quanto na área né, que eu falei aqui. Então, teve o breakthrough do hardware e o breakthrough do reconhecimento quando você faz o conhecimento, precisa de uma estrutura, né? Ou seja, você precisa representar o mundo na máquina. O mundo está em volta da gente, eu preciso representar isso na máquina. Então, a parte de representação do conhecimento é muito importante. Isso teve agora um grande avanço, como eu falei, né? Então, esse avanço de representação para você conseguir abstrair melhor o mundo, a máquina não conhece nada, né? A máquina é zero. Então, você precisa passar para ela uma partezinha pequena do mundo para ela entender o que é que você quer. Ou seja, reconhecer uma face, você consegue fazer. Aquela face, você consegue, né, fazer. Mas como eu representar essa face para a máquina, né? Às vezes a gente vê em filmes que o cara bota um ponto aqui, não sei o que. Tem nada a ver com isso. Na verdade, a máquina, para abstrair, digamos, uma face na máquina é uma coisa muito complexa, depende da luminosidade, né? Em cada tipo de luz tem você é uma pessoa diferente, vamos dizer assim, em cada tipo de luz, né? Pois bem, então essa foi a parte de história, né? Assim, e agora nós estamos vendo que a inteligência artificial é parte da nossa vida, né? Hoje, onde a gente vai, desde a hora que acorda, tem software, né? Tudo tem software. Né? A máquina que você está fazendo o seu café provavelmente tem lá um circuito com software, né? Ou um software que se transformou num circuito, né? Então, o seu carro é cheio. Hoje, os carros, qualquer um, tem muito software, né? E agora que vão ser, com a inteligência artificial, né, autônomos, carros autônomos. Então, carros autônomos têm muito software e tem muita inteligência artificial também. Muitos métodos de inteligência artificial. Pois bem, então, inteligência artificial está na nossa vida, né? Cada vez que você fala com o seu celular aqui, fala com a Siri, fala com a Alexa, né? Você está falando através de métodos de inteligência artificial. O que é que ela está fazendo? Você falou, ela transformou aquela fala num texto. Aquele texto pode ser analisado, né? Aquele texto você vai tirar do texto uma semântica. Aí passa a ter contexto para a máquina. Claro que não é 100%, muitas vezes ela se engana, não sabe o que é que você está falando, e até dá resultados errados. Mas
já conseguem um bom resultado para essas coisas mais agora, simples. Fernando, e como é que está isso já, né, dentro assim, de uma visão internacional, né? Como é que isso aí, assim, quais são as fronteiras, né, que assim, dessa questão da inteligência artificial? Certo. Né? Ok. Bom, a inteligência artificial, né, tem como, digamos assim, expectativa, as pessoas da área de inteligência artificial, aquele sistema que eu falei, que tem um propósito geral, tá certo? As pessoas começam a falar cada vez mais disso. A inteligência artificial está tomando conta digamos assim, de tudo quanto é conhecimento. Então, está começando a gente ver máquinas cada vez mais inteligentes, né? Robôs, né? Você tem, digamos, até você vê naquela propaganda de banco, que por enquanto é só propaganda mesmo, que, olha, você vai falar com a inteligência artificial desse banco. Pelo menos, né? Não é de cunho geral, na verdade, você vai fazer, eu quero abrir uma conta, quero, né, transferir um recurso, etc. Tudo bem, mas não é uma coisa de cunho geral, você não vai perguntar para a inteligência artificial do banco qual é a temperatura que está fazendo lá fora, entendeu? Então é uma coisa ainda restrita. Mas a expectativa, diga, essa fronteira é que agora a gente caminhe, já existe não, é o futuro. Mas aí as pessoas estão pensando cada vez mais nisso, né? Redes neurais um grande sucesso, não serve para tudo, né? Como eu disse, o resultado é muito complexo. Então, só que tem alguns sistemas de missão crítica que envolve a vida das pessoas, como sistemas de medicina, por exemplo, que muitas vezes você precisa saber como foi dada a cadeia de raciocínio. Mas o sistema é muito complexo, talvez você não consiga dizer. Pela complexidade do sistema, do resultado do sistema, talvez você não consiga dizer, né? Por quê? Né? Por que você chegou nisso? Por que, computador, você está dizendo que a pessoa tem isso, tem essa doença? Por quê? Às vezes ele não sabe explicar, nem dá para explicar. Nem se a gente esperasse muito tempo, não daria para explicar. Né? Então, esse é um problema, a explicabilidade. Estão chamando isso de explicabilidade. Isso é uma fronteira. Se eu fosse entrar agora na área de pesquisa, na área de inteligência artificial, essa é uma boa área para entrar, porque tem grande futuro, a explicabilidade dos modelos complexos de IA. Então... Isso é interessante, né, Fernando? Porque, na realidade, né, o computador, ele diz, meio que fosse sim ou não, né? Ele vai aprendendo, ele vai, né? Uhum. Mas ele muitas vezes não explica por que chegou naquilo. Não explica. Muitas vezes, hoje em dia, principalmente, depois desses avanços em redes neurais, que as redes neurais estão ficando cada vez mais complexas, aí, doutor, fica difícil você dizer por que a máquina chegou naquele resultado. Porque é uma rede neural. Imagine uma rede neural de 2 gigabytes. Né? Então, uma rede neural de 2 gigabytes, uma máquina que analisasse esse resultado, daria um resultado assim, num tempo inaceitável para dizer por que aconteceu isso ou aquilo. Porque tem tantas sinapses dentro dessa rede e tantos nós dentro dessa rede. Tantas conexões que é difícil. Conexões, exatamente. Que 2 gigabytes de conexões é uma coisa monstruosa, uma coisa grande. E eu estou falando isso assim porque tem de 10 gigabytes, né? Quando a coisa é complexa, tem 10 gigabytes. Bom, pois é. Isso, né, tem vários, gera vários problemas. Agora, por exemplo, a lei de inteligência artificial, tanto a lei local aqui do Ceará, quanto a lei federal, né, existe agora uma lei para regular a inteligência artificial, já existem essas duas leis. Sim, sim. Então, essas leis, elas colocaram, tanto uma como outra, o profissional que gerou o resultado como responsável por um erro da máquina. Isso, ou seja, praticamente tira a possibilidade de você fazer o modelo, porque os modelos heurísticos, que são os algoritmos de inteligência artificial, esses modelos, eles simplesmente são feitos considerando que é um erro, entendeu? Eles não são feitos para acertar sempre. Aí é que está, os sistemas não são feitos para acertar sempre. Eles erram, aliás, os seres humanos erram também. O próprio sistema, né? Ele aprende o erro.
A máquina aprende o erro, mano. Entendeu? Então, e ainda não explicam por quê. Então, agora, ele aprende o erro humano e ainda não explica por que errou, por que acertou. Aí, o que é que acontece? Você coloca na lei que o cara que gerou, a partir de dados, gerou uma rede, ele é o responsável pelo erro. Isso complica, porque, de repente, você pode estar envolvido num processo porque a máquina cometeu um erro, né, que gerou prejuízo. Essa é uma discussão para uma outra conversa. Para outra conversa grande, essa que é a discussão que as pessoas estão tendo agora no mundo todo. É a discussão ética, filosófica, né, que está por trás da inteligência artificial. Né? Agora, tem que ver também o seguinte, que do mesmo jeito que vem os benefícios, vem os malefícios. Já falamos sobre isso. Né? Então, cybercrime, né, esse problema do viés racista dentro da máquina. Né? A máquina se transforma em racista porque ela aprendeu a partir de dados que estão embutidos no racismo. Entendeu? Ou seja, é um resultado enviesado. O ser humano que gerou os dados, ou os seres humanos que geraram os dados, e esses dados foram gerados, por exemplo, para uma rede neural artificial, essa rede neural passou a assumir também os valores daqueles caras, entendeu? Isso ocorreu agora no hospital lá nos Estados Unidos, pessoas de cor não estavam sendo atendidas da mesma forma que pessoas de raça branca, né? Isso ocorreu, está nos jornais. Então, cara, isso a gente não pode aceitar em sistemas de inteligência artificial, absolutamente, né? E daí, dito isso, é importante também dizer o seguinte, que já estão se movimentando e já existem movimentos muito sérios com respeito a isso, para você tentar incluir em todos os resultados da área de inteligência artificial, incluir algumas premissas, que são regras para que os valores humanos não sejam violados. Né? Já tem uma grande corrente, inclusive já envolvendo organismos internacionais. Né? Existe agora uma associação aí de pessoas das universidades, principalmente entre a Europa e os Estados Unidos, mas a gente deve entrar nessa discussão também, que é justamente para colocar regras, né? Algumas regras nos sistemas. É possível. Bom, agora, com regras, você pode responsabilizar quem fez, porque se ele não embute essas regras de convivência dentro do resultado do sistema, aí a responsabilidade é dele. É outra coisa, né? Certo. Mas se você não tem regras e você quer implicar a pessoa que fez, é complicado. Entendi. E as leis fazem isso hoje. Fernando, agora aproveitando, e o Brasil? Como é que o Brasil está nisso aí? Né, lá pelo debate que você teve lá na Escola de Verão, como é que o Brasil está nisso? Pois é, o Brasil sempre foi um país, digamos assim, que teve uma boa representatividade, né, no início, uma boa representatividade na área de inteligência artificial, nas pesquisas e tudo, porque o Brasil sempre foi também muito forte em matemática, na representação, digamos assim, representação de pessoas na área de lógica, né, e outras áreas importantes, combinatória e tudo mais, são áreas que influenciam a inteligência artificial. Então, muitas pessoas, né, representavam o Brasil com essa área. E a gente tinha uma afinidade com vários países, né? Portugal, por ter a mesma língua, a gente precisava ter essa representatividade da língua junto com outros países, senão tudo ia ser feito em inglês, em francês e tudo mais, e ninguém ia falar mais português no âmbito digital, né? Então, a inteligência artificial, principalmente o processamento de linguagem natural, teve uma grande influência do Brasil junto com Portugal, senão... E hoje você vê todos os sistemas já incluem o português, né? Em todos os domínios você já vê o português como uma língua corrente também, ao lado de outras. Muito bem. Agora, mais recentemente, houve uma retração muito grande em recursos de pesquisa. E aí isso vai se diluindo, né? E muitas pessoas
vão para outros países que têm mais condições, etc. A gente trouxe para o debate duas pessoas daqui que ocupam posições assim, chave na área de inteligência artificial. Destaque, né? Destaque como cientistas, né? Um na AT&T e outro na Google, pessoas de alto nível nessas empresas que fazem a política de inteligência artificial nessas empresas. São pessoas que passaram aqui pela UFC, o Carlos Oliveira, e foi aqui aluno da pós-graduação e depois foi convidado por uma universidade americana para ir fazer o doutorado lá e está lá nos Estados Unidos. E o outro é o Cícero, né? O Cícero Nogueira, ele é da Google, digamos assim, investigador principal da Google, vamos dizer assim, principal scientist na Google, e ele também é da área de inteligência artificial. Ele estudou na PUC do Rio e hoje está lá em Nova York, na Google, né? E também, claro, a gente vê pessoas aqui de todas as universidades aqui no Brasil. Aqui no Ceará a gente tem pelo menos 3 universidades que têm inteligência artificial como, digamos assim, área de pesquisa, linhas de pesquisa, né? São Paulo, Rio de Janeiro, então digamos assim, tem muita pesquisa em A, mas poderia estar bem melhor se tivesse continuidade no financiamento dessa pesquisa nessas áreas, né? A gente sabe também que o governo federal fomentou a criação de centros de inteligência artificial, e como eu disse antes, como o Ceará sempre foi muito bem representado, né? Pioneiro aqui, o professor Tarcísio Pequeno, que estava também no debate, e o que ocorreu foi que o governo federal criou aqui no Ceará um dos centros de inteligência artificial na UFC, né? Ou seja, então eu acho que com essa onda de retração do financiamento, ela está um pouco em latência, mas eu acredito nesse centro de inteligência artificial. Existe grande competência aqui no Brasil para isso. Ok? Tem alguns pontos também que foram debatidos. Eu estou aqui com o papel lá essa questão também foi falada, né, da inteligência artificial nos meios militares, ou seja, sistemas autônomos, né, que matam seres humanos, né? Então isso é uma coisa muito delicada que já é realidade, né? Hoje você encontra na internet um drone que para matar pessoas com cargas explosivas e tudo mais. Você compra, qualquer pessoa pode comprar. É incrível isso. Não tem nenhuma restrição, você vai lá e compra esse drone. Né? Podemos até deixar o link aqui para as pessoas verem. Quer dizer, isso não é coisa do futuro, isso é coisa da agora. Isso já está acontecendo. Né? Então, para mim, eu acho o seguinte, que se tivesse que embutir regras em sistemas autônomos, a primeira regra seria que não se ataca seres humanos, né? Eu acho que... Uhum. Bom, enfim. Bom, Fernando, para a gente finalizar aí, o que é que você tira aí né, dessa reunião lá, desse debate que houve lá sob sua coordenação? Assim? Acho que, infelizmente, a gente precisa fechar, porque... Claro. Então, assim, uma coisa que foi falada que merece ser ainda dita aqui é que as pessoas estão muito preocupadas lá com seus empregos e devem se preocupar com seus empregos. Ou seja, a máquina pode substituir as pessoas, a máquina já está substituindo as pessoas e vai continuar substituindo as pessoas, né? Nem todos os empregos serão perdidos, mas um detalhe muito importante é que o que a gente precisa, então, é que a nossa parte humana, né, se sobressaia. E os empregos que têm, vamos dizer assim, humanidade, que exigem contato humano, esses empregos vão continuar existindo. Isso também foi falado lá, né? E esses empregos, digamos assim, que tipo de emprego? É o cuidado com pessoas idosas, é o cuidado com crianças, né? Tudo que diz respeito à questão humana, onde é necessário
a presença humana. Esses empregos são muito importantes. Até que alguém perguntou lá no debate como seriam os empregos na área de saúde. Bom, assim, o que foi, alguém tentou responder que o raciocínio médico, isso as máquinas iriam resolver, a parte de cirurgia as máquinas iriam resolver no futuro. Então, os médicos serão importantes, sim, mas desde que eles, digamos assim, sejam necessários para que a parte humana do médico, né, apareça face ao paciente. Né? Ok. Foi mais ou menos o que a gente conversou lá. Foi legal, acho que foi melhor do que eu esperava em termos de resultado. Ok, Fernando, eu acho muito interessante isso aí, né? Porque esse debate deve existir, né? Eu acho tanto debate técnico, né, de aproximação entre instituições, né, pesquisas conjuntas, né, parcerias, isso eu acho que isso é fundamental. Por isso que é muito importante essa questão da visão internacional, né? Porque você não cresce sem cooperação. Sem cooperação. Não cresce dentro de uma bolha. Claro, muito claro. Então, e acho que isso é muito importante. E também eu acho que é importante se trazer essa discussão, vamos dizer, filosófica, ética, moral, né, de como é que você vai conviver com isso. Porque isso é uma questão, né, que não tem resposta por enquanto, tá todo mundo pode dizer aí se batendo, né, discutindo sobre isso aí. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante da gente avançar nisso aí. Eu acho que esse tipo de debate é muito interessante. E aqui, queria agradecer, Fernando, mais uma vez, a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda aí é bastante complicada, mas agradecer aí a sua disponibilidade de estar falando aqui com a gente. Certo? Eu que agradeço. E eu queria deixar o convite, que está lá no site, né? Ainda tem lá, do Iracema Digital, né? Uhum. Que é o www.iracemaforever, né? For é o 4, o número 4.com.br. E lá tem todos as palestras, debates, e é interessante que as pessoas entrem para ver um pouquinho disso aí, do pessoal debatendo isso aí. Tá certo? Então, Fernando, muito obrigado, agradecer a todos, né? E queria convidar, né? Nós estamos aí com a Conversa com Ciência, que todo mundo já conhece, é um projeto da Universidade Federal do Ceará, da Fundação Astef e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e que tem o objetivo de trazer a ciência, os debates, as discussões relacionadas com isso aí. Então, esse tema é muito instigante da inteligência artificial e, com certeza, nós voltaremos. Em outros momentos, já tivemos outras entrevistas, voltaremos com novas entrevistas sobre esse assunto. Então, quero contar com vocês, entre lá na nossa página no YouTube, Conversa com Ciência, entre nas nossas redes sociais, né? Entrem lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, que todos lá, o que você quiser aonde você quiser, você vai encontrar informações sobre esse assunto e sobre o nosso Conversa com Ciência. Ok? Então, divulguem, né? Valorizem cada vez mais a ciência. Muito obrigado, fiquem em paz e até a próxima.